Prezados professores, estudantes, colegas e amigos, é uma grande satisfação interagir com vocês no primeiro Congresso Virtual de Educação organizado pela Unilogos. Hoje vou falar um pouco sobre educação à distância no Brasil e as possibilidades de uma expansão com qualidade. O Brasil não é um pioneiro na modalidade, mas é um país em que a educação à distância não é uma novidade, apesar de estar constantemente inovando e se repaginando. Segundo dados da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, os primeiros registros conhecidos são de 1904. O Jornal do Brasil publicou um anúncio nos classificados de um curso de datilografia por correspondência. Pouco menos de 200 anos de atraso em relação aos Estados Unidos e Europa, que também já ofereciam cursos por correspondência desde 1728. No período entre a década de 20 e 50, o rádio ocupou um grande espaço na educação à distância brasileira. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro oferecia diversos cursos aos seus ouvintes, como português, francês e até mesmo o Esperanto, para muitos, a língua universal. Um dos projetos de educação à distância mais longevos foi a Hora da Ginástica, projeto organizado pelo falecido colega, professor Oswaldo Diniz Magalhães, que foi ao ar pela primeira vez às 6 horas de uma manhã de 1932, pela Rádio Educadora Paulista, e depois adotado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O projeto durou 51 anos e eu tive a oportunidade de participar em 1994 da festa de 90 anos do professor Oswaldo, organizada pelos seus ex-alunos de ginástica pelo rádio. A partir da década de 50, com a chegada da TV ao Brasil, várias iniciativas surgiram com a utilização do vídeo e com a dramaturgia, tendo como destaque o telecurso organizado pela Fundação Roberto Marinho, que permitiu o acesso à educação a milhares de pessoas Brasil afora. Na década de 90, com a criação da nova LDB e a consolidação da internet, instituições de ensino superior públicas e privadas iniciaram a expansão da educação à distância em cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. Em 2003, recebi a missão de reunir um grupo de professores, mestres e doutores de diferentes áreas de formação, para constituirmos uma equipe de trabalho responsável por organizar um projeto de educação à distância para uma instituição de ensino superior. O primeiro desafio foi buscar pessoas, empresas ou instituições que já estivessem com experiências exitosas na modalidade e que pudessem compartilhar conosco. Após pesquisa minuciosa, realizamos contato com a Universidade Potiguar de Natal, que prontamente indicou um funcionário que poderia nos apoiar nesses primeiros passos. O primeiro encontro presencial de 4 horas foi rico em informações e terminamos esse momento ávidos por respostas, que percebemos ao longo do tempo que precisaríamos buscar nós mesmos. Permanecemos um ano interagindo em um ambiente virtual de aprendizagem chamado Claroline e reunindo-nos semanalmente sem a presença do docente ou tutor e mensalmente com a presença dele. Conhecemos experiências bem e mal sucedidas no Brasil e em outros países. Modelos de tutorias, metodologias variadas, diversos tipos de materiais didáticos utilizados até então e aproximadamente uma dezena de ambientes virtuais de aprendizagem. Tudo para que, ao final, pudéssemos definir os princípios básicos de nosso projeto, construído coletivamente, e apresentá-lo, visando a aprovação do MEC. Em julho de 2004, recebemos o credenciamento para oferta de cursos na modalidade à distância e lançamos imediatamente um curso sequencial de complementação de estudos em radialismo. O nosso propósito foi de, ofertando curso para esse público que estava atuando irregularmente em emissoras de rádio
na capital e no interior do Ceará, poder contar com futuros defensores da modalidade EAD entre formadores de opinião de nossa sociedade. Um colega radialista preparou o material didático com texto, áudio e vídeo em 8 módulos mensais, que distribuímos aos colegas radialistas no primeiro encontro presencial. Vamos dar uma conferida num pedacinho do módulo de História do Brasil. 3 anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. Nesse mesmo momento, ensinamos a todos a navegação básica no ambiente Teleduc e explicamos ao longo de 4 horas o que iríamos vivenciar juntos nos próximos 8 meses. Matriculamos na primeira turma 108 radialistas de diferentes cidades e eu os acompanhei ao longo de 8 meses em uma das mais ricas experiências docentes que tive. Planejei o curso com ênfase em fóruns semanais e atividades quinzenais, que eram totalmente compartilhadas, permitindo que todos aprendessem com todos. A cada tema desenvolvido, um fórum com dezenas de participações, cada vez mais ricas e intensas. Pretendia ocupar 20 horas semanais com a tutoria, mas tive que dedicar 40 horas para que pudesse responder à altura às demandas da grande comunidade virtual que se formou. Ao final, 90 radialistas formados gravaram depoimentos individuais fantásticos, validando o nosso modelo de educação à distância. De 2004 para cá, muitas turmas de radialismo, introdução à educação à distância e formação de tutores se passaram com a minha participação como docente, e outras milhares com a docência de colegas, levando cursos de nossa instituição a ocuparem o posto de melhores do Brasil em áreas como artes, biologia e pedagogia. Pelos nossos estúdios passaram diversas autoridades educacionais. Uma delas foi o então ministro Cristóvão Buarque, que deu um depoimento fantástico sobre a educação à distância. Vamos assistir um pouquinho. O ensino à distância está para o mundo de hoje como o quadro negro esteve para o mundo no final do século XVIII. Não havia quadro negro antigamente. O quadro negro é uma invenção que tem 200 anos. Então a aula era 2-2, 3-3. Sócrates só dava aula para 3 ou 4. O quadro negro permitiu botar 50. O microfone permitiu botar 200. Mas hoje, com os meios da teleinformática, você pode colocar milhões no processo de educação. E isso é fundamental. Hoje, o aluno, em qualquer lugar que ele tiver, ele pode ter um bom curso universitário à distância. Não de todas as disciplinas, obviamente, mas de muitas disciplinas. A gente precisa formar nossos 2 milhões de professores. Só tem um jeito, é ensino à distância. Não dá para obrigar as professorinhas a saírem da cidadezinha dela e virem para a capital aprender. Não vai dar para levar professor para ficar ensinando ali naquele lugar a uma só, ou 2 ou 3 professoras. É dar um computador para ela, ensinar como é que ela aprende,
e transmitia o ensinamento através da televisão e do computador. Em 2010 também tivemos uma vivência excepcional. Conseguimos êxito em uma concorrência do Ministério da Educação para a produção de 45 capítulos de vídeo e 45 capítulos de áudio. Produção de material didático de apoio ao ensino médio na língua portuguesa. Vamos assistir alguns minutos? Saudações, tripulantes da nave Paideia. Vocês se saíram muito bem na primeira missão de estudar a língua portuguesa. Para iniciarmos a nossa nova missão, nós vamos assistir este documentário. Comunicar sempre foi uma necessidade humana, e os veículos usados para este fim evoluíram junto com a humanidade. Para se comunicar a longa distância, primeiro vieram as cartas, e depois o telégrafo, que foi inventado pelo francês Claude Chappe. Em seguida, o norte-americano Samuel Morse aprimorou o invento e desenvolveu o telégrafo eletromagnético. Alguns anos depois, Graham Bell, um escocês que morava nos Estados Unidos, patenteou o aparelho que transformava o som em sinais elétricos. Pouco depois, Heinrich Hertz descobriu na Alemanha as ondas do rádio. E só no final do século XIX, o italiano Marconi inventou o rádio que conhecemos hoje. Atualmente, entre os meios de comunicação mais utilizados estão a televisão, a internet e o telefone celular. Os humanos ainda usam esses meios de comunicação, e a missão de hoje é saber como a língua é praticada em cada um deles. Para investigar melhor, vocês descerão da nave e terão nomes terráqueos para não serem descobertos. Preparem-se para a saída e registrem tudo o que puderem. Você está ouvindo a RPS Radiodifusora Ponta da Serra, tocando o melhor da música popular brasileira e também da música internacional. Produção e apresentação, Antônio Correia. E atenção, gostaria de comunicar a todos os nossos ouvintes e a população geral aqui da Ponta da Serra de que estamos num momento de ampliação do nosso sistema de som, ampliando as nossas caixas e também... Ei, menina, você não conhecia a Radiodifusora, não? E atenção para a pergunta de hoje. Está todo mundo falando sobre ela e eu também quero saber. Afinal, Paloma, o que é internet? Bom, a internet chegou aqui recentemente porque antes aqui não tinha internet. E hoje dá pra gente jogar, entrar no bate-papo, fazer pesquisa da escola e pra conversar com todo mundo de graça. E agora nós vamos tocar a nossa próxima sequência musical. Bem, preciso ir, minha filha. Tome, fique com esse jornal pra você.
dona de casa, temos veneno. Ei, espera um pouco. Rapaz, o bicho é de é só colocar nos cantos da casa, ralo da pia, ralo do banheiro. Mas eu não. Rapaz, é apenas R$1, acaba todos os seus problemas. O que vocês descobriram sobre a relação entre língua e os meios de comunicação? Na minha pesquisa, observei o uso do rádio e do jornal. No rádio, a língua parece ser mais informal porque é falada. Trouxe também esse jornal para observarmos mais sobre como é a língua escrita e seus tipos de textos. Gostaria de ajudá-la na sua pesquisa com o jornal, Carol. Bem, no meu caso, eu vi anúncios publicitários escritos e falados. A linguagem é muito sedutora e todos tentam convencer as pessoas a comprar. Veja só o que eu comprei. Não sei nem para que serve. Eu fui a um programa de auditório na TV, entrei completamente desconhecido e saí como herói. Todos gritavam pelo meu nome e até pediram autógrafos. Você realmente estava muito bem, Daniel. Obrigado, Carol. Isso pode nos mostrar o impacto da televisão no comportamento humano. Excelente! Agora vamos pesquisar mais em outros trava-línguas? Podemos fazer isso durante a nossa viagem de volta. Assim que terminarem, descanse um pouco, pois amanhã iniciaremos uma nova missão para descobrir que língua é essa. A tecnologia mudou, o AVA que usamos não é mais o mesmo, mas a nossa principal premissa nunca se alterou. O foco principal é o aluno, e o docente é o responsável por esse trabalho de identificar o percurso adequado para cada aluno e estabelecer as condições necessárias para a criação de uma comunidade virtual de aprendizagem. Entendo que ser um bom docente na virtualidade implica em promover a máxima interação com os alunos e entre os alunos no ambiente virtual de aprendizagem. Manter-se sempre atualizado sobre os temas que serão tratados na disciplina, para que possa promover uma boa reflexão nos fóruns e atividades propostas. Promover o desenvolvimento da autonomia dos alunos, orientando e induzindo a buscas e pesquisas por novos conhecimentos, e ter flexibilidade para permitir que, dentro de uma janela de tempo razoável e pré-estabelecida, os alunos possam gerenciar o seu próprio tempo, permitindo que a educação à distância efetivamente se estabeleça em tempos e espaços diferentes. De 2017 para cá, o EAD no Brasil cresceu exponencialmente. A publicação do Decreto 9057 permitiu uma flexibilização maior para a modalidade, para as instituições credenciadas e para o credenciamento de novas instituições de ensino superior. Em 2017, por exemplo, o crescimento no número de alunos foi de 17,6%, levando a modalidade a ocupar 21,2% do total de matrículas em todo o ensino superior. No mesmo ano, o número de cursos ofertados na modalidade aumentou em 26,8%. Hoje, o ensino à distância no Brasil ocupa 26% do total de matrículas, e projeções de especialistas indicam que em poucos anos, 2023, o número de alunos estudando à distância no Brasil vai superar o número de alunos em cursos presenciais. Mas o que explica esse crescimento da modalidade no Brasil? O que o aluno da EAD está buscando? A economia é o fator determinante.
além de praticarem preços extremamente competitivos, na maioria das vezes bem mais baratos que cursos similares na modalidade presencial, o aluno ainda leva a vantagem de não perder tempo nem ter gastos com deslocamentos e alimentação fora de casa. Por isso, no Brasil, o público atingido pela EAD, em grande parte, habita as grandes cidades. São pessoas que aproveitam as facilidades da modalidade para fugirem do trânsito, cada vez mais caótico nos grandes centros. Segundo dados do censo da ABED, a maior parte dos usuários da EAD está na faixa entre 31 e 40 anos, o que indica que são alunos um pouco mais maduros do que os que estudam presencialmente. Hoje, a EAD é uma oportunidade real para os alunos que não têm tempo para se deslocarem para um curso presencial, para as instituições de ensino credenciadas para atuar na modalidade e também para inúmeras startups que foram criadas com o objetivo de oferecer tecnologias e inovações para incrementar a oferta já existente no mercado. O número de alunos de EAD subiu de 100 mil em 2005 para mais de 1 milhão em 2018. Que outro segmento teve um crescimento de mais de 1000% em 10 anos? Alguns fatores têm contribuído sobremaneira para essa expansão. Hoje, mais de 64% da população tem acesso à internet de boa qualidade. A cada ano, com a expansão de cursos e instituições oferecendo a modalidade com resultados satisfatórios, diminui a desconfiança e a resistência inicial que havia à formação em EAD. Os grandes grupos educacionais têm investido fortemente nos seus núcleos de educação à distância, modernizando seus equipamentos, atualizando seus materiais didáticos, capacitando seus profissionais e criando estratégias para captar e fidelizar alunos. Mas se os números indicam com clareza que a expansão da educação à distância é um caminho sem volta, o que podemos falar da qualidade do produto que é ofertado? O último ENAD, realizado em 2018 e que teve seus resultados divulgados agora, em 2019, comprovou a paridade entre os cursos presenciais e os cursos à distância. Por exemplo, no conceito máximo, nota 5, ficaram 6% dos cursos de EAD avaliados, enquanto dos cursos presenciais, 5,8% ficaram com nota máxima. Isso comprova que a qualidade independe da modalidade. Um curso de excelência é aquele que ensina o aluno a pensar, em que o aluno aprende a aprender. E é por isso que acredito sim na expansão e na qualidade da modalidade à distância. Mas, ressaltando sempre, mesmo com toda a tecnologia disponível, o grande diferencial será sempre um professor de excelência, preparado para apoiar ao máximo cada aluno em busca do melhor resultado possível, com um modelo em que o foco seja no aluno e a ênfase seja na interação e na flexibilidade. Agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição para estabelecer diálogo com aqueles que se interessem pelo tema, agora no ambiente virtual ou pelo e-mail paulonogueira@unigrande.edu.br. Obrigado.